Por que as pessoas que recebem o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista geralmente são extremamente competitivas? E mais especificamente ainda, por que será que a competitividade nelas é algo tão rígido? Elas lidam com tanta agressividade, com tanta hostilidade com a questão da competição. Eu vou comentar de forma bem breve nesse vídeo esse assunto e já deixo claro, gente, que se vocês tiverem interesse, eu posso gravar um vídeo bem mais completo, posso trazer aqui dados de estudos científicos, montar alguns slides para vocês, comentar melhor como que se dá a formação da personalidade, formação de crenças, pensamentos e como que a gente trata isso. É só vocês deixarem aqui nos comentários o interesse de vocês, que eu preparo um vídeo, inclusive, em formato de aula, se vocês tiverem realmente curiosidade sobre isso. Mas hoje eu quero comentar de forma bem simples o porquê da pessoa que recebe esse diagnóstico ser tão competitiva. E eu vou comentar, então, 3 características bem comuns nesse diagnóstico, que elas estão diretamente interligadas e as 3 características juntas, elas geram uma combinação disfuncional e fazem a pessoa agir dessa forma em relação à competitividade. E a primeira característica é a autoestima baixa. Já falei em outro vídeo sobre autoestima baixa, vou procurar para deixar aqui no card depois, para vocês assistirem também, não vou tentar não ser repetitivo, né, em relação a esse outro vídeo, mas é comum que a pessoa que tem esse diagnóstico, ela tenha autoestima muito baixa. Ela acredita que ela não tem valor, que ela não é boa o suficiente, que ela não tem competência, mesmo que isso pareça contraintuitivo. Porque quando a gente pensa no estereótipo assim, da pessoa que recebe esse diagnóstico, a gente tá pensando geralmente numa pessoa autoconfiante, prepotente, uma pessoa que, né, que teria uma autoestima muito elevada. Mas, na prática, elas costumam ter autoestima muito baixa. E é justamente essa baixa autoestima que faz com que a pessoa se sinta sempre ameaçada quando ela percebe alguém desempenhando um papel, uma tarefa, uma função melhor do que ela. Quando ela percebe alguém recebendo mais atenção, mais admiração e tendo um desempenho melhor do que o dela. Então, a autoestima baixa é uma das características que faz a competitividade no narcisista ser algo tão disfuncional. A segunda característica é o padrão de hipercompensação. O indivíduo que recebe esse diagnóstico, então, ele, em geral, ele aprende desde cedo, desde a adolescência, enquanto está formando ainda a sua personalidade, ele aprende modos de hipercompensação, de gastar muita energia, de se esforçar muito, de ser uma pessoa combativa, de não tolerar conviver com um sentimento ruim, de querer sempre se sobressair. Então, as situações que ativam nele aquelas crenças associadas à autoestima baixa, as situações de perda, as situações de humilhação, de fracasso, de derrota, vão desencadear depois um comportamento de hipercompensação. Então, existe uma característica, que é o fato de ter autoestima baixa, e existe a outra característica, que é essa hipercompensação, essa postura agressiva. Então, o indivíduo está se sentindo sem valor, ele percebe que os outros à volta parecem ter mais valor, mais habilidade, mais competência do que ele não vai tolerar isso. Ele vai querer se sobressair. E, em terceiro lugar, ele faz isso sem empatia, que é a terceira característica que, inclusive, é muito comum nesse transtorno de personalidade. Então, veja só, a pessoa tem autoestima baixa, se sente sempre inferiorizada, diminuída, sem valor, aprendeu que ela não pode se sentir assim, que ela tem que se sobressair, então ela gasta muita energia para combater isso, e ela usa uma estratégia que não é modulada pela empatia. Então, ela lida com a competitividade de forma disfuncional. Esse é o problema. É a combinação dessas 3 características que faz a competitividade nessas pessoas ser tão disfuncional. Porque se a pessoa tivesse apenas autoestima baixa, mas ela soubesse se vulnerabilizar, enfrentar, se expor de forma saudável, de forma tranquila, isso não seria um grande problema. Se ela tivesse autoestima baixa e tivesse a necessidade de enfrentar, mas ela tivesse empatia para adotar estratégias de competitividade que fossem respeitosas, que obedecessem regras, que não causasse dano deliberado a terceiros, também não teria nenhum problema. Inclusive, a busca pela perfeição, pela boa performance, pelo bom desempenho, ela é super saudável. É como se, eu já ouvi até psicanalista falando que a vaidade é constituinte da personalidade. É um certo narcisismo, naquele termo freudiano,
seria constituinte da nossa personalidade. O problema é agir de forma hostil diante da autoestima baixa e ainda não ter empatia, ainda causar dor deliberada a terceiros e não se preocupar com isso, não modular o comportamento. Algo que, infelizmente, é muito comum nesses indivíduos que recebem esse diagnóstico. Por isso que o tratamento ele sempre passa por fazer a pessoa reconhecer isso, né? Por confrontar, por fazer confrontamento assim do, dos pensamentos que a pessoa tem, de ajudar a pessoa a corrigir eventuais distorções, de treinar a capacidade da empatia na pessoa, fazê-la enxergar a dor do outro, se colocar no lugar do outro e ir aos poucos modulando o seu comportamento. Claro, não é algo fácil, né? Não é algo simples de fazer, requer realmente muito investimento e o resultado ele é imprevisível, muitas vezes apenas parcial. Mas o indivíduo que tem essas 3 características, se ele não ressignificá-las, se ele não aprender a lidar melhor com isso, infelizmente o seu comportamento vai ser sempre disfuncional. É por isso que a competitividade no indivíduo com transtorno de personalidade narcisista, ela costuma ser realmente algo bem agressivo, bem hostil e bem disfuncional. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham ficado com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. E também, se vocês querem um vídeo mais completo, explicando melhor esse assunto, como que se dá a autoestima, a competitividade, os padrões de hipercompensação, deixem aqui nos comentários que eu avalio a possibilidade. Nos próximos dias posso gravar um vídeo mais completo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.